Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. O passo a passo de hoje está um pouquinho diferente, tá? Eu vou mais além um pouquinho hoje. Eu vou te ensinar como calcular a medida final da peça. E hoje essa peça vai ser uma necessaire box, tá? Essa aqui é a aula 1 de modelagem, então eu quero trazer outras aqui. Quem tiver sugestão, inclusive, já pode deixar nos comentários aí qual peça que tu quer que eu traga. Como calcular a medida, tá bom? Então, assim, ó, digamos que a cliente peça, Lúcia, eu quero uma necessaire box, que é o caso de hoje, né? Com a medida final tal e tal. E aí tu, e agora, como é que eu vou calcular essa medida, tá? Então, é isso que eu quero te ensinar hoje, pra tu não te apegar tanto a moldes, a passo a passos por aí, né? Até fica olhando passo a passo aí na internet até achar um lá que seja na medida que a tua cliente quer. Então, para tu não ficar mais perdendo esse tempo, eu vou te ensinar a calcular exatamente a medida final, tá bom? É muito simples, muito fácil. Eu vou começar pela necessaire box, que é uma das mais pedidas aí de cálculo de caixinha de leite de medida final, tá? Então, vou baixar a câmera aqui e nós vamos para a nossa aulinha de matemática hoje, então. Bom, gente, vamos começar aqui juntinhos do zero. Tô com a minha folha aqui em branco, tá? Pra gente começar o cálculo juntinhos. Então, nós vamos fazer primeiro um cálculo aqui, um rascunho, para chegar na medida final do molde e depois fazer o molde, ok? Então, toda a modelagem tem isso. Tem um cálculo primeiro, né? Começa a partir do que a tua cliente quer, faz esse cálculo, depois tu cria o molde, depois tu faz a peça pelo molde, beleza? Então, assim, tem infinitas medidas aí de uma necessaire box, lógico, né? Então, a gente vai começar a partir da medida que a tua cliente pediu. Vamos tomar como exemplo uma medida, que depois tu pode usar essa regrinha para qualquer tamanho, tá bom? Digamos que a tua cliente pediu uma necessaire de 15 de largura por 10 de altura, tá? 15 por 10, ótimo. E a profundidade da peça, que é a medida que a gente vai fazer a caixinha de leite, digamos que ela queira a lateral, essa parte aqui, vou mostrar para vocês para ser mais clara, tá? Aqui a frente, não é essa medida, aqui eu só tô mostrando exemplo, tá bom? Então, digamos que ela queira, né, 15 de largura por 10 de altura, e aqui do lado ela queira de 5 centímetros. Eu quero só 5 centímetros, que é para caber só tal e tal coisa, ok? Então, hoje nós vamos fazer o cálculo com margem de costura de meio centímetro, que é a medida do pezinho de máquina da máquina industrial. Quem tá usando quem usa máquina doméstica pode usar como base o pezinho da tua máquina doméstica. É um pouquinho mais, é 0,75 o pezinho da doméstica. Não tem problema, não vai fazer diferença, porque é mínima coisa, tá? É a metade de meio centímetro, então não vai fazer diferença na modelagem. O importante é tu fazer todo o teu trabalho com a mesma margem de costura. Tipo, a caixinha de leite tu não precisa deixar margem de costura para calcular. Se a pessoa quer a lateral de 5 centímetros, tu vai cortar a caixinha de leite de 2,5 centímetros exato. Porque o que tu costurar, aquela parte lateral que tu costurar, que tu vai perder aquele meio centímetro de costura, tu vai ganhar depois fechando a caixinha de leite. O que diminuir de um lado vai aumentar depois. Depois aqui, na hora que a gente for fazer a peça, eu vou mostrando por que não precisa dar margem de costura para a caixinha de leite, apenas para a peça, tá? Então, vamos lá. Então, temos a medida aqui, eu vou fazer um retângulo, assim, sem régua mesmo, só aqui para vocês verem como que funciona o cálculo, ó. Isso aqui é só um rascunho, tá? Então, ela quer uma peça de 15 por 10, olhando de frente, é isso aqui que a pessoa quer. E ela quer a lateral de 5 centímetros, então a gente sabe que é 2,5 para cada lado. Então, nós vamos aumentar aqui, ó, 2,5 centímetros, digamos que é o que tem aqui, ó, 2,5 centímetros, tanto em cima como embaixo, ó, em toda a volta. Então, aqui nós já vamos ter, ó, aqui é 2,5, 2,5, 2,5 e 2,5. Então, aqui nós já vamos ter outra medida, ó, nós temos 15 de largura, mais 2,5 para cada lado, nós já vamos ter mais 5, né? Então, nós já vamos ter 20 por... Agora aqui, 2,5 e 2,5 mais 5 por 15. Então, o molde já não é mais 15 por 10, é 20 por 15 que tem que cortar o molde. Mas tem a margem de costura. Beleza, então, qual é a margem de costura que a gente combinou? Meio centímetro. Fica mais fácil de calcular meio do que 0,75, como eu falei, né? Então, calcula meio que não vai fazer nenhuma diferença. Então, nós temos mais meio centímetro para cada lado.
Ou seja, nós temos mais 1 centímetro de lateral e 1 centímetro de altura. Então, nós vamos ter 21 por 16, tá? Então, a gente começou com a medida que a cliente pediu, 15 por 10. Aumentou 2,5 nas laterais, ficamos com 20 por 15. E mais as margens de costuras, ficamos com 21 por 16. Então, para fazer uma peça que tenha essa medida, 15 por 10 por 5 de profundidade, tu vai precisar cortar um molde de 21 por 16. E assim tu vai calcular para qualquer peça box que tu for fazer, seja necessaire, estojo, bolsa de viagem, né? Várias peças aí que a gente faz com essa modelagem, tá bom? Então, é só fazer esse cálculo baseado no que a tua cliente quer. Então, agora eu vou cortar um molde, agora bem bonitinho, a partir dessa medida aqui, e vamos fazer a peça, tá? E vamos medir ela depois de pronta para ver se vai bater as medidas, ok? Vamos fazer tudo juntinho aqui, então vamos lá. Vamos cortar aqui, peguei outra folha, vamos cortar aqui um retângulo de 21 por 16, né? Que é o que a gente precisa para fazer. Bom, já tô aqui com o meu molde bruto, né? 21 por 16. Aí agora tem dois tipos, né, de modelo box. Tem esse modelo, ó, repara que é diferente. O zíper, ele vem até aqui do lado, ó, tá vendo? E tem esse outro modelo aqui, que o zíper vem só até aqui, só até essa lateral, tá? Então, hoje nós vamos fazer esse aqui, desse jeito, que é o mais simples, onde o zíper vem só até aqui. A gente vai fazer as caixinhas de leite em cima e embaixo. Numa outra aula, eu faço esse aqui, porque o legal é saber o básico primeiro, para depois ir para o avançado, né? Então, numa próxima aula, eu vou ensinar a fazer a modelagem desse aqui, que é o cálculo é um pouquinho diferente, tá? Então, é o seguinte, nós vamos fazer desse jeito aqui, né? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer as caixinhas de leite nos 4 cantinhos de 2,5 centímetros. Que é para dar a nossa profundidade. Quem não sabe o que é caixinha de leite, para as iniciantes aí, é a profundidade que a gente dá na peça, chama-se caixinha de leite porque ela é semelhante à caixinha do leite, a caixinha longa-vida de leite mesmo, né? Ela fica quadradinha embaixo, né? Que nem as necessaire. Então, a gente fala caixinha de leite. Então, se a cliente quis com a profundidade de 5 centímetros, nós vamos cortar de 2,5 cada lado, que depois unindo os dois dá 5. Esse é o molde, então, que tu vai ter para fazer a necessaire. Então, agora isso aqui eu vou passar pro meu material. Vou cortar o material exatamente igual o molde. A gente já deixou a margem de costura, então não precisa cortar maior, tá? Eu vou cortar, eu já vou trazer cortado prontinho aqui o material. Pronto, já cortei aqui exatamente o tamanho do molde, cortei 2 partes, então. Aqui eu vou usar um material de corte a fio, que não precisa de acabamento, porque não desfia, o avesso dele é bem bonitinho, também não desfia. Então, eu vou usar esse material aqui, que é para nossa aula ser rápida, porque o objetivo é ensinar a fazer a modelagem, tá? A gente só vai fazer a peça, que é para depois medir para ver se bateu certinho ali, conforme a cliente quer, né? E aí não precisa de viés, nem forro, nem estrutura, nada. Esse material aqui, gente, é a tela poly, eu tenho ela no meu site. É um material bem firme, bem estruturadinho, não precisa estruturar, não precisa forro, que ele tem um avesso bem bonito, né? E é um material bem legal para fazer necessaire, estojo, bolsa de praia, fica lindíssimo, tem essas cores neon. Então, eu cortei aqui 2 vezes, né, conforme o molde. Cortei o zíper, deixando uns 2 centímetros, mais ou menos, para cada lado, pra gente ver depois que lado vai colocar o cursor, né? Vou deixar o espacinho do cursor. Um cursor e a minha etiqueta, que eu vou colocar ela bem centralizadinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de qualquer coisa, eu já vou pregar a minha etiqueta, já para definir qual vai ser a parte da frente. Então, a etiqueta eu vou pregar bem no meio, só vou dobrar em 4 e vou marcar ali onde é o meio.
Ah, gente, um detalhe. Quem quiser, eu cortei separado aqui as partes, tá? Mas quem quiser pode cortar uma parte só, inteirona assim. Não tem problema, só daí, antes de fazer as caixinhas de leite, tu vai cortar o retângulo inteirão assim, antes de fazer as caixinhas de leite, tu desconta as margens de costura, que daí não vai ter costura, vai ser a peça inteira, tá? Aí tu tem que fazer todo o cálculo diferente. Eu fiz assim, porque muita gente gosta de aproveitar sobras de materiais, né? Pequenos pedaços aí pra fazer. Ou também quem usa estampa com sentido, né? Pra não ficar um lado de ponta cabeça e o outro certo, corta espelhado, né? Os dois, pra ficar os dois certinho. Vamos lá então. Vou pegar minha etiqueta aqui onde eu medi. Pronto, então já temos a parte da frente, a de trás, lado de cima e lado de baixo, né? É só se basear pela etiqueta. Vou começar pregando o zíper na parte da frente. Então, assim, ó, tu pode pregar de duas maneiras, quando é material assim sintético, né? Tu pode dobrar ali, ó, meio centímetro. Dobra aqui. Pode até usar uma fita dupla face para fazer esse viradinho aqui. Posiciona em cima do zíper e costura, tá? Ou tu pode fazer do método tradicional, que eu aconselho para quem é iniciante fazer do método tradicional. Eu vou fazer aqui, tá? Ó, direito do zíper virado contra o direito do material. Alinha bem ali, margem com margem. Mantém o teu zíper esticadinho. Pode ver que o zíper ele é amassadinho, assim, né? Fica meio, ó, ondulado. Então, tu dá uma pequena esticadinha. Não estica, mas uma tensionadinha aqui, ó, pra ele ficar reto. E passa uma costurinha mais próxima dos dentinhos do zíper, ou meio centímetro, né? Agora tu vai virar e rebater. Ó, pode ver que tu dobrou só o material, o zíper ele segue retinho aqui, tá? Então tu vai rebater aqui no material. Agora vai repetir exatamente do mesmo jeito aqui com o outro lado. Vai colocar direito do zíper aqui com o direito, alinha bem aqui a margem, dá uma esticadinha no zíper. Agora cuida aqui para as laterais ficarem batendo a parte da frente com a de trás, tá? Para ficar bem alinhadinho. Faz tudo igual, passa uma costura, depois vira e rebate. Ó, por trás o zíper fica assim, retinho, tá? Chapadinho aqui, ó. Na frente, por fora assim. Agora nós vamos colocar o zíper, então assim, gente, em bolsinha de mão, em necessaire, em estojo, o legal é o zíper abrir da esquerda para a direita, que fica mais fácil de abrir, tá? Então a gente coloca o zíper da direita para a esquerda. O zíper a gente sempre coloca o lado contrário do que quer abrir, né? Porque o zíper ele entra fechando. Então aqui, ó, como eu sempre ensino nas minhas aulas, um jeitinho fácil de colocar o zíper que todo mundo faz, é tu abrir um pouquinho do zíper, corta os dentinhos só de um lado, só um pedacinho ali, mais ou menos 1,5 centímetro, por aí no máximo. Ó, corta os dentinhos só de um dos lados, e aí tu coloca o cursor, começa colocando pelo lado que tem todos os dentinhos, conforme vai descendo. Coloca do outro lado, alinha bem, viu que tá alinhadinho e que tá encaixado, segura aqui nas pontinhas e puxa o zíper. Vamos deixar ele aqui no meio por enquanto. Agora a gente pode cortar esse excesso aqui. Vamos dar uma seladinha nas pontas do zíper com isqueiro, né, pra não desfiar. Sempre que for fazer isso, encosta a chama azul. Não faz com a parte amarela do fogo, ó. Porque senão vai ficar escuro aqui, vai ficar queimado, né? Faz com a parte de baixo aqui da chama, aquela partezinha azul, que daí não fica preto. Aqui eu vou selar bem, porque eu não vou usar viés de acabamento.
Agora aqui nós vamos colocar uns puxadorzinhos de zíper para facilitar na hora de abrir e fechar, né? Então, tu pode colocar um pedacinho de alça ou do próprio material. Meu material, como não precisa de acabamento, eu peguei só 2 pedacinhos aqui de 2,5 por 4, eu acho que é. 2,5 por 5, tá? Vou dobrar aqui e vou posicionar aqui, tá? Bem na beiradinha, ó, com a dobra virada pra dentro, bem centralizadinho. Vou colocar um de cada lado. O painel tá todinho pronto, agora vamos começar a fechar. Então, a primeira coisa é juntar aqui, ó, fundo com fundo, tá? Depois as laterais. Aí nós vamos fechar, então, o fundo e as laterais com a costurinha de meio centímetro. Aí agora aqui, gente, quem quiser pode aplicar viés aqui onde a gente costurou, tá? Nas laterais embaixo, conforme o material que tu estiver usando. No meu caso, não há necessidade, então eu vou deixar assim mesmo. Agora nós vamos começar a fechar as caixinhas de leite. Então a gente vai abrir aqui, ó. Ó, abre bem ela, deixa aqui bem juntinho costura com costura. Abre essas costurinhas aqui, pra não ficar muito grosso na hora de passar ali na máquina, né? E fecha com uma costurinha de meio centímetro. Nós vamos fazer isso aqui nas duas partes de baixo e na de cima a mesma coisa, só que ali tu vai unir o centro do zíper, né? Os dentinhos do zíper com a costura lateral. Tá? Que dá a mesma medida. Tá prontinha a parte das costuras, agora a gente vai desvirar então pra ver como que ficou, se bateu tudo certinho, tá? Agora, esse material aqui, como ele tem uma base de PVC, eu vou passar um secador de cabelo no quente, que daí amolece o material e eu consigo desvirar sem amassar muito. Prontinha. Vamos ver se ficou a medida lá que a cliente pediu. Qual é que é a medida mesmo que a gente tinha aqui? Era 15 por 10 por 5, né? 15 por 10 por 5. Então, vamos medir, ver se bateu. Olha aí, ó. 15, exatamente. Daqui, ó, do 0 até aqui, 15. Altura 10, olha, ó, 10 de altura por 5 de lateral, ali, ó, certinha, tá, gente? Então, é assim que a gente calcula. Então, com esse modelo aqui, que eu ensinei hoje, que eu passei hoje pra vocês, tu pode fazer necessaire de qualquer tamanho, é só ir pelo tamanho que tu quer, ou que a cliente quer, né, deseja, né? Pode fazer bolsas, como essa aqui, por exemplo. Ó, pode fazer bolsa, bolsinha, bolsona, bolsa de viagem,
estojo, tu pode fazer qualquer peça com essa técnica aqui, tá? Desse tipo de caixinha de leite. Depois, uma outra aula, tá? Essa é a aula 1, né, de modelagem. Quero trazer outras também. A próxima eu quero trazer essa aqui, que é um pouquinho diferente, o cálculo, tá? Mas o modo de fazer é fácil também, tá? E quero trazer também dessa aqui, como calcular. Ó, desse tipo aqui, tá bom? Então, a nossa aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Lembrando que todos esses materiais utilizados em aula tu encontra lá na minha loja virtual, www.lucianaguterres.com. Tem muita novidade que chegou essa semana, tem promoções que eu coloquei também essa semana e ainda tá aquela promoção do frete, gente. Nas compras acima de R$150, tu digita o cupom FRETEBOM tudo junto e ganha um desconto de R$25 no frete, tá? Então é uma ajudinha minha aí pra vocês que às vezes o frete sai caro, que mora muito longe, né? Pra facilitar um pouquinho aí, eu coloquei esse cupom e ele tá valendo já um tempão e vai continuar por tempo indeterminado, tá bom? Então era isso. Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!